Depois tem gente que ainda duvida de roteiro de novela. Mas se eu contar a história do Flamengo pós-mundial pra qualquer pessoa que não acompanha futebol, vão me chamar de lunático. Uma vitória no clássico é uma boa forma de lavar a alma após um princípio de crise nos bastidores que o clube viveu nas últimas semanas. Mas o jeito como tudo foi se sucedendo, culminando em um gol do centroavante, com direito a um posicionamento dele dando entrevista após o jogo, apenas deixa claro que o inimigo do Flamengo pro restante da temporada talvez não esteja necessariamente do outro lado do campo ou acima da tabela também, mas sim internamente. Nas últimas semanas, desde o princípio da confusão entre Pedro e Felipe Luiz, o torcedor sempre se sentiu na necessidade de encontrar um lado para se posicionar. Era importante você escolher o mocinho e o vilão, e às vezes até o nível das últimas atuações vinham definindo o certo e o errado nessa história. Mas primeiro, a fala do Felipe e agora a fala do próprio Pedro apenas deixam claro que, na verdade, o grande vilão que o torcedor caça não é um e nem outro, mas sim a direção, que não faz o seu trabalho direito e ainda atrapalha internamente. Nas suas palavras, em nenhum momento o centroavante criticou o treinador, mas é óbvio que ele não gostou de ser exposto, ninguém gostaria. Por outro lado, ao ser bombardeado de perguntas, se Felipe Luiz não se posicionasse, como ele mesmo afirmou, ele perderia todo o restante do grupo. No fim das contas, o certo foi feito e o Pedro voltou a decidir jogos. O grande problema do Flamengo atualmente é a falta de reforços em posições carentes que mais uma vez ficaram evidentes nessa noite. E principalmente a gestão de tudo internamente. Felipe Luiz e Pedro estão longe de ser um problema. Pelo contrário, é óbvio que uma ideia de jogo que tem apenas 5 derrotas não será um problema. Da mesma forma que naturalmente essa ideia irá oscilar, e são nesses momentos que o protagonista do time, que era para ser Pedro, terá que ganhar jogos. O Felipe nunca falou que não usaria o Pedro e nem nada parecido. Pelo contrário, sempre disse que quando tivesse o atacante 100% e comprometido, ele seria a peça fundamental na sua proposta. Justamente porque em jogos como esse, o centroavante pode decidir. O Flamengo dificilmente encontrará um atacante como ele no mercado e não faz sentido descartar uma peça como essa. Mais uma vez, o campo provou que os problemas dentro das 4 linhas se resolvem com o talento das peças que o rubro-negro tem. Mas e os problemas da direção que gerou todo esse caos? Como é que se resolve? Pouco se discutiu isso nos últimos dias. Afinal, todos estavam ocupados em encontrar um vilão e um mocinho nessa história entre o técnico e o atacante, quando na verdade o foco está lá nos bastidores. O Flamengo vence o Fluminense e terá uma semana de paz.